Boa noite a todos. Bem-vindos à quinta sessão da quarta edição do curso Medicina da Pessoa. Esse curso tem um suporte universitário da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e o apoio logístico do Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre. Conta também com o apoio econômico do Conselho Regional de Medicina e do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Agradecemos, como sempre, às escolas e 31 faculdades de medicina que apoiaram esse projeto, com seus 929 estudantes inscritos neste curso. A nossa retaguarda conta com a dedicação das monitoras doutora Vanessa Rabelo e Rafael Andrade e o requinte tecnológico do nosso TI, Éric de Souza. O tema dessa noite tem assumidamente a intenção de preencher uma lacuna da nossa formação médica tradicional. Em tempos de inteligência artificial, há, modernamente, a convicção de que a capacidade de discutir os sentimentos humanos é a melhor, se não a única, maneira de preservar o médico numa posição superior em relação ao robô, apesar da flagrante superioridade da máquina como banco de dados na comparação com o cérebro humano. Infelizmente, não se aprende a reconhecer, valorizar e discutir sentimentos humanos nos livros técnicos. Então, buscar socorro na literatura é absolutamente indispensável. Seremos 3 apresentadores e contaremos com livros, textos de 6 notáveis escritores do século XIX e XX, 3 dos quais ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. A primeira apresentação estará a cargo da doutora Margarete Dalcomo. Ela é pneumologista do Rio, atual presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia e apaixonada por literatura em artes em geral. Ela é autora do livro Um Tempo para Não Esquecer, onde narra as experiências com Covid-19, retratada brilhantemente em crônicas semanais no jornal O Globo, e que lhe rendeu o Prêmio Jabuti 2022. Recentemente, em visita ao Vaticano, a Margarete ofereceu uma cópia desse livro ao Papa, que a definiu como a doutoressa de la pandemia. A doutora Margarete vai nos brindar na primeira parte da sua apresentação com a discussão de 2 livros de Pedro Nava, esse mineiro genial que viveu no Rio de Janeiro, foi membro da Academia Nacional de Medicina e ganhou 2 vezes o Prêmio Jabuti em Literatura. Nos próximos 15 minutos, ela discutirá Baú de Ossos e Chão de Ferro, de Pedro Nava. Minha querida Margarete, obrigado pela presença. É uma honrosa oportunidade que temos nós de ouvi-la. A palavra é sua. Obrigada, meu querido confrade, sobretudo meu amigo, que o Camargo é meu amigo antes de ser meu confrade, e obrigada pela presença aqui querida do meu amigo também Gilberto Schwartzman, também meu confrade, e que certamente compartilham comigo dessa que eu tenho chamado de maneira muito simpática e despretensiosa dessa bigamia, né, como também outros autores tinham entre a medicina e a literatura, né? Eu sempre li muito e uma das coisas que me apaixonou de certa maneira e me estimulou, eu digo que eu devo muito ao Pedro Nava Camargo, porque quando eu li o primeiro livro de memórias, né, e é preciso dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, o Pedro Nava é considerado na literatura brasileira, gente, talvez o nosso maior memorialista. Há outros memorialistas que não foram médicos, né, como é o Pedro Nava, que, como eu disse, foi um médico muito bem formado, foi acadêmico, foi professor, foi um médico que tinha uma prática clínica, inclusive, e a maneira pela qual ele escreve, quando eu fui ler esses 6 livros, ele tem 6 volumes, né, de 1 a 6, e eu separei os 2 que me parecem mais, digamos, paradigmáticos, assim, o Baú de Ossos e o Chão de Ferro, e tem esse nome, Chão de Ferro, porque ele era mineiro, né, e ele é muito influenciado, era muito amigo de Carlos Drummond de Andrade, que tem sobre ele um dos melhores textos que eu já vi alguém, eu digo até que eu tenho um certo ciúme, porque um dia eu gostaria, apesar que eu tenho um texto muito bonito escrito pelo Camargo no prefácio do meu livro, né? Mas o texto do Carlos Drummond de Andrade sobre o Pedro Nava, que faz parte do seu Baú de Ossos, é muito interessante, eu recomendo vivamente que, se vocês puderem, o leiam.
né? E por que os livros do Pedro Nava são interessantes, sendo ele um médico muito bem formado, a meu juízo? Primeiro, pela maneira absolutamente detalhada, parnasiana mesmo, eu diria, com a qual ele escreve, né? Então, assim, quando a gente diz ele escreve, nós dissemos, as suas memórias, não são as memórias dele praticamente. Nós conseguimos estabelecer uma relação com o corte, né, digamos, o corte epistemológico, o corte temporal daquela sociedade, daquele momento do Brasil que ele descreve. Então, quando ele conta um episódio pessoal, ele institui aquele episódio que ele vivera naquela sociedade, naquele bairro, naquela cidade. Então, por exemplo, para nós médicos, uma das descrições mais bonitas e enriquecedoras para nós, quem quiser e tiver interesse, né? Eu sei que tem vários livros escritos e publicados sobre a gripe espanhola, mas o livro do Pedro Nava, né, o Baú de Ossos, quando quando vocês vão lê-lo, vocês vão ver a descrição absolutamente precisa da gripe espanhola. Então, ele ensina para nós, né, como se nós estivéssemos lendo um livro médico, só que romanceado, e na verdade ele é factual. Então, a primeira onda, a segunda onda, que foi a mais violenta, sobretudo no Rio de Janeiro, onde ele vivia naquele momento, né? Onde ele clinicava, ele já estava com a sua vida estabelecida, e ele descreve de maneira precisa como as pessoas arrancavam as suas tábuas corridas dos chãos das suas casas, e aí ele dá os dados estatísticos, inclusive, né, que o Rio de Janeiro em geral, sepultava 90 pessoas por dia, e naquele momento, daquela onda da gripe espanhola, a segunda onda, que foi a mais letal, estava enterrando entre 800 e 900 pessoas por dia e não tinha mais caixão. Então, o Pedro Nava ele é capaz de dizer isso para nós, né? E o Drummond diz uma coisa muito bonita, né? Embora ele tenha um livro chamado Baú de Ossos ou Chão de Ferro, né? A última coisa que ele é fúnebre. Não, ele não tem nada de fúnebre, né? Quando você lê um livro chamado Baú de Ossos, você parece que está lendo uma coisa muito mórbida e tal. Não, absolutamente. Ele descreve, e o Pedro Nava tinha outras características que são muito encantadoras para nós como pessoa, né? Ele era um pintor, e ele se dizia um pintor assim bissexto, né? Na verdade, ele era um homem com profundo senso estético, uma enorme sensibilidade e, sobretudo, mordido, né? Picado, digamos assim, por um aguilhão de angústia que, na verdade, a meu juízo, estava ligado à sua própria dificuldade com a sua própria sexualidade, né? Para aqueles que não saibam, que não sabem, o Pedro Nava foi um grande autor, um grande médico, como eu disse, e que se suicidou, né, com um tiro no relógio do Largo da Glória, onde ele morava. Curiosamente, foi o primeiro local onde eu morei no Rio de Janeiro, era vizinha do prédio onde ele morava, no Largo da Glória, quando eu vim morar muito criança no Rio de Janeiro, e ele se matou ali. Ele vinha sendo chantageado por uma série de bilhetes, por garotos de programa, etc. Um homem da dignidade, né, que frequentava o chamado Sabadoile, do Plínio Doyle, que era amigo daqueles mineiros muito tradicionais, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, né? E o Hélio Pellegrino, que era grande amigo dele, teria sido, digamos assim, o guardador desses bilhetes que chantageavam, que o levaram ao suicídio. Então, lendo a obra de Pedro Nava, né, e aqui eu vou ler só um pedacinho, né, de um dos seus livros, que é o Chão de Ferro, que é o número 3 das suas memórias, como vocês podem perceber, o quanto ele já era picado por esse aguilhão de angústia que eu tenho a pretensão, digamos, de dizer que era pelo esse enorme dilema existencial numa sociedade ainda no começo do século passado, né? Então, ele foi um homem que casou, que tinha uma chamada vida muito distinta, né? Como se eu poderia usar um adjetivo daquela época, né? Então, ele diz assim, ele vai procurar um emprego em Belo Horizonte ainda, e ele pede uma carta de recomendação que vai levar na família do Afonso Arinos, e ele é tratado assim por uma pessoa que o recebe, ele se sente muito humilhado pela maneira como foi tratado, e ele diz, varado de pasmo, trespassado de espanto, eu rolava João Pinheiro abaixo, João Pinheiro é uma avenida de Belo Horizonte, né? Num tal estupor, numa tamanha surpresa com a brutalidade, que nem raiva eu conseguia sentir.
Molhei-me no bebedouro dos cavalos e bebi a longos sorvos daquela água das alimárias, né, dos animais, né? Fui andando para casa a pé. À medida em que eu subia a Avenida Afonso Pena, o rancor começou a tomar conta de mim, como uma maré montante. Inundou-me. Conservo até hoje, mesmo tendo acabado vencedor. Venci porque o homem morreria logo depois. Eu sobrevivi e processava um sobrevivedor emérito, né? E ele professava um sobrevivedor emérito que era o Stalin, a sobrevivência é a vitória. Então, ele tinha esse sarcasmo que, na verdade, tinha um lado mórbido e que, a meu juízo, estaria ligado a esse enorme dilema existencial. Então, eu recomendo vivamente que, se vocês puderem, né, não precisam ler os 6, se não quiserem, mas é muito bom de ler. Os livros do Pedro Nava têm uma vantagem: você os lê e você pensa aquilo que você sabe daquela época que ele descreve. Né? E nós, como pertencemos a 2 ou 3 gerações depois, né, 2 pelo menos, né, no meu caso, né, Camargo, Gilberto, somos mais ou menos todos da mesma geração, então nós sabemos localizar o que era o Brasil daquela época. Então, assim, eu recomendo vivamente que, se vocês puderem, escolham. Eu, particularmente, gosto desses dois, por isso que eu escolhi esses dois. Então, Pedro Nava foi um grande médico, né? Ele era um homem que, o Drummond diz, né? Ele quis torcer para o ramo exclusivo da ciência, mas viu-se, afinal, de que ele não era nem um pintor bissexto, pelo contrário, ele era um pintor de talento, segundo o Drummond, e ele era, afinal, a vida não o despojou da faculdade, meio demoníaco, meio evangélico, e ele instaurou no mundo das palavras o que ele pôde reproduzir, feito de palavras e de acontecimentos, ou seja, ele enriqueceu com a dolorida e desenganada existência uma generosa experiência do ser humano. E é assim que eu concluiria, Camargo, esses meus primeiros comentários sobre o Pedro Nava, recomendando vivamente. Ele merece ser lido como memorialista por essa razão. Não é uma pessoa falando de si mesmo, é uma pessoa falando de si mesmo, das suas fraquezas, do que ele considerava como fraqueza, dos seus dilemas existenciais e, sobretudo, de uma época e de uma inserção numa sociedade como a sociedade brasileira, que nos ensina muito sobre esse momento e sobre aquele meio ambiente no qual ele viveu. Esses seriam meus comentários nesses meus primeiros 15 minutos. Muito obrigado, Margarete. Ótimo, como sempre. A segunda apresentação estará a cargo do professor Gilberto Schwartzman, conhecido oncologista, apaixonado desde sempre por literatura clássica e que se revelou nos últimos anos um abnegado defensor das artes em geral, atuando como escritor, dramaturgo, diretor de Teatro São Pedro, diretor da Biblioteca Municipal e atualmente presidente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ele é autor de vários livros, entre os quais A Amante de Proust, Max e seus Demônios, de Book, pelo qual eu tenho um carinho muito especial, e outros com tradução para o francês e o espanhol. Gilberto é também apaixonado pela literatura gaúcha de Érico Veríssimo, e dele ele discutirá essa obra-prima, Olhai os Lírios do Campo. Meu caro Gilberto, a palavra é sua. Queridos amigos Camargo e Margarete, acadêmicos, alunos, amigos, a literatura que merece ser lida é aquela que toca os nossos corações. Seja ela a Ilíada ou a Odisseia de Homero, ou uma obra qualquer que nos emocione. Houve grandes médicos e escritores, como foi dito, ou que estudaram medicina, ou que se formaram médicos, como Guimarães Rosa, Pedro Nava, como foi dito, Moacir Scliar, acadêmico, né, da Academia de Letras, Ciro Martins, para falar de alguns brasileiros. Chekhov, Conan Doyle e Bulgakov, por exemplo, para lembrar de alguns escritores de outras nacionalidades. Leiam Anotações de um Jovem Médico, de Bulgakov, e vocês, meus queridos alunos, verão que as suas inseguranças não têm nada de original. O Bulgakov já as descreveu muito antes de vocês terem nascido. Para nossa sorte, a insegurança, a inveja, o medo da morte, o receio de que jamais sejamos felizes
Enfim, tudo que povoa o imaginário afetivo de um ser humano já foi narrado por alguém em algum livro. Houve até quem se encarregasse de transformar humanos em animais, como fez Ovídio nas Metamorfoses, ou Kafka transformando gente em barata. De modo que eu posso garantir a vocês, alunos, que os sofrimentos que às vezes invadem os corações nossos e tiram o nosso sono, ainda que possam parecer insolúveis ou mesmo terríveis, não tem nada de original. Ainda que o escritor Érico Veríssimo não a considerasse uma de suas melhores obras literárias, Olhai os Lírios do Campo foi um livro que me fisgou do mesmo modo como Jorge Luiz Borges escreveu, batendo direto no meu peito, ganhando-me como leitor, não pela razão, mas pelo coração. O pensador Walter Benjamin dizia que as grandes obras de arte nos conquistam por possuírem uma aura, uma luz que nos faz pensar que no momento de sua criação o artista se aproximasse de Deus. Na inocência dos meus 12 ou 13 anos de idade, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, me pegou de um jeito maravilhoso, pela emoção. Eu gostei tanto da leitura que logo tomei partido. Eu desprezei a figura de Eugênio, o personagem principal, pois ele era um estudante de medicina que simplesmente não falava da maravilha que seria salvar vidas. Eugênio parecia querer fazer uso do diploma apenas para ascender socialmente. E foi o que fez, casando-se com Eunice, a filha de um empresário famoso. Eu me apaixonei instantaneamente pela personagem de Olívia, pois ela era uma aluna cheia de sonhos, queria ajudar os pobres, cuidar dos pacientes independente de sua condição econômica e adorava a saúde pública. Olívia jamais mencionava a palavra dinheiro. Ah, eu adorava Olívia. Fiquei até indignado por ela ter se apaixonado por um tipo como Eugênio. Antônio Gramsci dizia que a literatura possui múltiplas funções. Uma delas é ser um retrato de seu tempo, independente de suas virtudes. Desde pequeno, eu me aproximei da obra de Érico porque ela ajudou a despertar minha curiosidade pelos livros. Incidente em Antares, O Tempo e o Vento, Solo de Clarineta e, obviamente, Olhai os Lírios do Campo. Érico foi fundamental na estruturação de um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil entre os anos 1930 e 1970, a Livraria e Editora Globo. Era Érico quem traçava os destinos literários da editora e foi quem sugeriu que se publicasse traduções de Balzac, Proust, Hemingway e outros. Mas houve um evento que mudaria para sempre a história da Editora Globo e da vida de Érico Veríssimo. Olhai os Lírios do Campo. Editado em 1938, o livro foi um dos maiores sucessos editoriais brasileiros de todos os tempos. No dia do lançamento, só no balcão da livraria em Porto Alegre foram vendidos mais de 500 exemplares. Houve várias reedições no mesmo ano. Isso não havia acontecido no país, nem mesmo com os livros de Jorge Amado, o grande campeão de vendas na época. Olhai os Lírios do Campo vendeu ao longo dos anos mais de 1,5 milhão de exemplares. E choviam cartas de leitores Brasil afora. Virou até novela de televisão e depois filme. É até hoje um dos livros brasileiros mais vendidos e traduzidos. E o que há nessa obra que a tornou tão ao gosto dos leitores por mais de 80 anos? Por que Olhai os Lírios do Campo me fisgou? Porque era a história de um médico, Eugênio Fontes, desde a sua infância de menino pobre até a sua maturidade, passando por suas escolhas pessoais e profissionais, moralmente erradas, diga-se de passagem. E é aí que está, na minha visão, a essência do sucesso da obra. Qual o leitor que não se identificaria com uma história que descreve o preço pago por nossas más decisões ou por aquelas causadas por nossas falhas morais? Não é por nada que Fausto de Goethe fez tanto sucesso. O protagonista vende sua alma para o diabo. Eugênio não fez diferente. A obra começa com ele já casado com Eunice. Ele era um médico bem-sucedido, com um consultório elegante, num bom endereço, salário alto na empresa do sogro, e está descansando com a esposa Eunice na suntuosa chácara da família.
É quando ele recebe um telefonema de um hospital da cidade informando que Olivia, sua colega dos tempos de faculdade, minha personagem preferida, com a qual ele tivera um caso amoroso durante a faculdade e depois, encontrava-se gravemente enferma. Olivia pedia a presença de Eugênio com urgência e no percurso até o hospital, no automóvel, ele se entrega às suas lembranças, à infância pobre, às humilhações na escola, por suas calças às vezes furadas, às reclamações da professora pelos atrasos no pagamento das mensalidades, enfim, à vergonha de ser pobre. Vem as imagens de seu pai, um humilde alfaiate, da mãe dedicada e do irmão Ernesto que andava perdido para desgosto dos pais. E do esforço da família em prover os recursos para que Eugênio se formasse em medicina. Para minha decepção, Eugênio não pensava na grandeza da profissão, e sim em deixar para trás a pobreza e ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, vem à sua mente a imagem de um velho amigo da família, o doutor Seixas, médico idealista, que decidira cuidar dos pobres, visitando os doentes em suas casas, sem cobrar pelas consultas. Eugênio lembra da formatura, depois da cerimônia ele sai para conversar com Olívia, também de origem humilde. Ela era idealista, decidida a cuidar dos mais necessitados, e os dois acabam se envolvendo afetivamente. Na obra, Olívia representa o caminho moral correto a seguir, como o Dr. Seixas. Mas não era isso que Eugênio havia planejado. Cada um segue o seu rumo, e tempos depois Olívia fica sabendo pelos jornais do noivado e do casamento de Eugênio com Eunice, uma jovem rica da sociedade. Decepcionada, ela decide aceitar um trabalho como médica numa cidade do interior. É lá que nasce Ana Maria, fruto de sua relação com Eugênio, mas cuja existência Olívia omite dele. Ela decide criá-la sozinha, dignamente e sem jamais exigir qualquer ajuda de Eugênio. Passam-se alguns anos e ele a reencontra casualmente e os dois passam a ter um caso amoroso e ele se sente muito feliz na sua companhia. É quando Olívia conta sobre a existência de Ana Maria. Eugênio se encanta com a menina e os três vivem momentos de imensa felicidade, de modo clandestino. Ele passa a entender a beleza de uma vida simples e feliz. É o que Jesus quis dizer aos seus discípulos ao sugerir, como no título, que os homens olhassem mais para os lírios do campo. Olívia acaba falecendo no hospital e Eugênio percebe que sua chance de ser feliz implicaria a renúncia a uma vida de aparências, para ser feliz ao lado da filha, Ana Maria. Essa obra de Érico Veríssimo faz uma reflexão sobre a condição humana. O escritor é muito corajoso, pois aborda temas muito à frente de seu tempo, como o adultério, o aborto, os casamentos interraciais, a solidão do homem nas grandes cidades ou o capitalismo selvagem que produz injustiça social e força deslocamentos urbanos dos menos favorecidos. Todos temas atuais e vivos até os nossos tempos. Vale a pena ler Olhai os lírios do campo. Do ponto de vista médico, a obra aborda os dilemas éticos da profissão, comprometer-se com as questões sociais ou não, como Olívio e o Dr. Seixas, ou seguir o caminho da ambição e da fortuna, como queria Eugênio. Não surpreende que essas questões tenham produzido tanto impacto em leitores como eu, pois somos seres humanos e não somos feitos somente de virtudes. Essa obra marcou várias gerações. Não foi surpreso observar que, depois do sucesso de Olhai os Lírios do Campo, surgiriam no país muitos bebês de nome Olívia, e em muito maior número que os Eugênios, para minha satisfação. Era isso que eu gostaria de contribuir inicialmente, Camargo, sobre essa obra que eu acho muito interessante de ser lida por jovens estudantes de medicina. Eu volto depois. Muito obrigado, Gilberto. O encanto que você transmite da obra coloca a gente dentro da obra. Quem leu, é exatamente o sentimento que todo mundo teve, é esse que você descreve. Muito obrigado. Brilhante. Prazer. Nós vamos. Eu dividi a minha participação em duas apresentações. A primeira é essa obra magnífica do Albert Camus, que ganhou o Nobel de Literatura em 57. Ele era um franco-argelino, ele nasceu na Argélia, de pais franceses, e na época da ocupação francesa, que ocupou toda a ocupação francesa, significou um domínio do norte da África, se estendendo
pela costa oeste, envolvendo Marrocos, Saara Ocidental e Mauritânia. Na Segunda Guerra, ele voltou para a França, onde sofreu discriminação dos franceses, que dedicavam aos compatriotas oriundos da África o apelido de pés negros. Ele fez parte ativa da resistência francesa durante a ocupação nazista e ele foi sempre um best-seller. Essa famosa editora francesa contabilizou que entre 42 e 2019 foram vendidos quase 25 milhões dos seus livros. Essa é a cidade que serviu de palco para essa história. Na cidade de Oran, é uma cidade da costa do Mediterrâneo, que atualmente tem 1,5 milhão de habitantes, com um clima desértico. Ele é considerado um dos livros importantes, mas não o melhor. Os intelectuais, especialmente os existencialistas, acham que O Estrangeiro, outro livro maravilhoso de Camus, e A Queda são as suas obras-primas. A Peste foi o primeiro grande livro da literatura moderna que usou uma epidemia como tema central. Na literatura antiga, da qual o Gilberto gosta muito de comentar, Decameron é um exemplo do Boccaccio de experiências vividas durante uma pandemia. Esse livro foi publicado em 47, começa com uma descrição ambiental da cidade, Oran, e Camus descreve como uma espécie de capital da rotina, da mesmice. E isso tudo favorecido pelo clima desértico. Na segunda página tem essa frase maravilhosa que, em Oran, como no resto do mundo, por falta de tempo e reflexão, nós somos obrigados a amar sem saber. É o máximo de alienação e de indiferença. É uma cidade pachorrenta, onde as pessoas vivem em paz, sem se importar com os outros, o que ele chamou de egoísmo indiferente. É nesse cenário que ele cria o ambiente da sua história. O primeiro achado que incomodou um zelador que encontrou um rato morto na escada e ele achou que isso era uma brincadeira de mau gosto dos garotos. E aí começaram a surgir ratos de todos os lugares que em seguida morriam sangrando pela boca. A reação inicial é de descrédito, porque isso devia ser uma coisa passageira. E é exatamente o que é descrito em todas as epidemias. No começo, se acha que é uma coisa transitória, que não tem importância e se nega. E houve lá, como sempre, a demora em reconhecer a pandemia, em fechar a cidade e iniciar a quarentena. A descoberta de que a peste não era uma doença dos ratos levou à morte o primeiro infectado, que foi o pobre zelador. As mortes se multiplicaram, os serviços de saúde não tinham menor condições. Eles, para terem uma ideia, eles tinham que importar soro fisiológico de Paris, e os ratos, aos milhares, passaram a ser cremados, e eles utilizaram os prisioneiros como os responsáveis por enterrar os corpos. A epidemia provocou essa reação das vítimas. A diferença entre o sofrimento individual e o coletivo, que tem essa característica como uma exclusividade, praticamente, das grandes tragédias. A narrativa é centrada nessa figura. O Bernard Rieu, que é um médico que convive com a crise sanitária, descobre que a tragédia, como sempre, classifica as pessoas. Ele identificou os que tentam fugir, os que se assistem passivamente, com indiferença, os que esperam que tudo passe, e aqueles que se engajam no combate a ela. E, como sempre, as tragédias identificam os caráteres. Esse médico trabalha obstinadamente dia e noite, visita os pacientes, e eles muitas vezes apresentavam entumecimento de glândulas linfáticas cervicais supuradas, e ele passava o dia drenando essas lesões. É comovente a determinação com que ele assumiu fazer o que tinha que ser feito, né? Ele organizava brigadas de combate à epidemia, e essa convocação mostra o caráter dos habitantes de cada cidade doente. O sentimento latente de culpa por não estar acompanhando da esposa. Antes de iniciarem o fechamento da cidade, ele acompanhou a esposa até a estação ferroviária, e ela ia para uma cidade suíça tratar
tuberculose. E ele estava se sentindo culpado por não tê-la acompanhado. O desgaste emocional, isso é uma coisa interessante, né? O cuidado de casos perdidos, e essas pessoas morriam aos borbotões, gera no médico uma sensação de frustração, que é o responsável pelo que modernamente chamamos de burnout, a exaustão emocional diante da repetição da impotência. O Rie se encarregava de conviver com todos e se irritava com os sermões desse padre que negava ver algum tipo de justiça no sofrimento de uma criança. E para esse padre, a doença era um sinal de castigo por algum pecado. E o Rie ficava furioso de ver isso colocado no sofrimento de uma criança que nem viveram o suficiente para ter nenhum pecado. Ele é um personagem que homenageia os verdadeiros médicos e, na opinião do poeta latino Horácio, um médico vale por muitos homens. E a impressão que se tem na literatura é que ele estava se referindo ao significado da presença de Bernard Rie no livro A Peste. Essa era uma outra figura importante. O Jean Tarrou era uma figura emblemática da história. Ele tinha uns cadernos onde ele registrava tudo o que acontecia, era uma espécie de conselheiro de todas as pessoas interessadas em ouvi-lo. Ele se autodeclarou um empestado antes da peste, querendo dizer que a ideia que ele tinha da peste é que cada um traz dentro de si algum tipo de peste e que isso está enraizado na sociedade, que é responsável por toda espécie de injustiça, por egoísmo e pela indiferença. O Ramper é o meu personagem preferido dessa história, depois do Rie. Ele era um jornalista francês que foi escalado para fazer uma matéria na Argélia sobre como viviam os árabes que habitavam aquele país. Durante o tempo que ele estava lá, a cidade foi fechada, bloqueada pela pandemia, e ele ficou preso lá. E se empenhou, então, numa liberação para que ele fosse para a França. Ele, naquela cidade, não lhe pertencia, ele tinha uma família esperando por ele. E aí ele descreve magistralmente todos os tipos clássicos de burocracia. E a gente identifica todos no nosso convívio diário, seja lá o que façamos. Os formalistas, que recomendam seguir as leis, os bem-falantes e otimistas que anunciavam que tudo logo passaria, os importantes que pediam que deixasse uma nota resumindo o seu caso, os fúteis, que ofereciam endereço de alojamento mais barato, os metódicos, que preenchiam fichas para em seguida arquivar, os exaltados, que agitavam os braços para se mostrarem resolutivos, os aborrecidos, que nunca encaravam o cliente, e os tradicionais, que sempre indicavam outras repartições e novas perícias. Vejo que a gente, passando os olhos, não se lembra de nenhum tipo que esteja fora dessa classificação. O Rampert, num determinado momento, ele se dá conta que, enquanto a autorização para sair não chega, ele podia ajudar o Dr. Rie, que trabalhava tanto e pelos outros. E que se deu conta que o Rie, como ele, também estava longe da família, já que a mulher tinha viajado. Ele muda para uma pensão onde moravam os dois jovens que eram guardas do portão do portal da cidade, que poderiam ajudá-lo a fugir. Mas lá pelas tantas ele descobre que ele pertence àquele lugar e que ele deve mesmo ficar para ajudar. E esse diálogo é muito bonito. Ele procura o médico e diz que ele estava decidido a ajudar para ficar. E o Rie disse: você pode ir, não há nenhuma vergonha em escolher a felicidade. E ele responde: eu acho que pode sim ser uma vergonha a gente tentar ser feliz sozinho. O livre-arbítrio de Rampert é comovente. Uma noite, desesperado, ele sobe numa montanha e grita de amor à sua mulher. Da mesma maneira com que Rie gritara o nome da sua esposa na estação. Esse jornalista que tentou de tudo para fugir e encontrar a mulher amada surpreende o leitor a desistir do amor, aceitando ficar e ajudar os necessitados, dando um novo sentido à sua existência. Essa era uma figura repulsiva. O padre Panelu ele insistia que a epidemia era um castigo dos deuses, que as pessoas precisavam assumir as suas culpas, e num sermão ele pregava que as pessoas que morriam mereciam morrer como castigo por seus pecados. Quem conhecia o
o anticlerista, que é o típico, que era o Camus, já imaginava, e eu imediatamente lendo a história desse padre, eu me dei conta que ele ia morrer na história do Camus. O Camus não ia permitir que ele sobrevivesse. E ele morreu da peste resignado e sem assistência médica. Um tipo muito frequente na nossa pandemia era o cínico Cotard, que festejava na pandemia a chance de enriquecer com suas contravenções, assim como nós tivemos os que vendiam ventiladores e todo tipo de falcatrua às custas do sofrimento dos outros. A negação e a prática do faz de conta é uma forma meio desesperada de preservar um mínimo de normalidade. E uma companhia de teatro também tinha ficado presa na cidade e o prefeito pediu que nas sextas-feiras, durante o tempo da quarentena, eles encenassem uma peça que eles tinham ido originalmente para apresentar, essa ópera Orfeu e Eurídice no Teatro da Cidade. E ele chamou a atenção que a alta sociedade vestia-se a rigor, né? Num esforço obstinado de dar a cada reprise um ar de estreia. O legítimo faz de conta para não ficar pensando na tragédia o tempo todo. Em meio ao terceiro ato de Orfeu, o cantor estatelou-se contra o cenário, morto. As pessoas da plateia levantaram-se, foram saindo lentamente, depois numa debandada, espremendo-se uma contra as outras, fugindo da peste que não poupara nem o palco. E essa conclusão eu achei muito interessante. Era como se toda a repulsa reprimida durante o tempo em que os ratos morriam às centenas nas ruas, nas escadas, nas frestas, no lixo, em todos os lugares, explodisse agora junto com o peito do homem morto. A peste aborda as consequências de uma epidemia que atinge uma cidade, como outra qualquer, narrando o seu início, ápice e fim do surto ao longo de 10 meses. Essa frase de Camus é preciosa. O ser humano começa a viver antes de começar a pensar. Ele expõe à peste um inimigo invisível que está sempre à espreita de todos nós, o hábito. Camus reflete sobre a felicidade com que nos habituamos a viver como vivemos, a raciocinar como raciocinamos, a desejar como desejamos. E que essa é a matriz da apatia espiritual. Sem incômodo, sem preocupação, na vida monótona, nós encolhemos do ponto de vista de criatividade. Um dia, 10 meses depois, do nada, a peste foi embora, mas guardou uma promessa. Nossa felicidade está para sempre ameaçada, porque o bacilo da peste não morre nem desaparece. Ele pode ficar dormente por anos e anos em imóveis, em roupas, aguardando a sua hora em quartos, em porões, em baús, em lenços e pedaços de papel. E virá o dia que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordará dos seus ratos, os seus ratos, e os mandará morrerem numa cidade feliz. E se eu tivesse que resumir, eu reli a peça há 2 anos atrás, a propósito de uma apresentação que nós tivemos na academia, eu repetiria essa frase: que criaturas pouco originais somos nós. Lendo uma história da metade do século passado, nós nos encontramos em plena pandemia no século XXI. A segunda apresentação da professora Margarete, ela vai falar de Thomas Mann, um escritor alemão que ganhou o Nobel de Literatura em 1929 e que tem A Montanha Mágica, um dos seus livros mais importantes e certamente o mais referenciado pelos médicos e pretendentes ao curso de medicina. Por favor, Margarete, nos fale desse livro maravilhoso. Obrigada, Camargo. É muito inspirador ter ouvido você e o Gilberto. Sim, a Montanha Mágica, eu sempre digo, Camargo, e quero compartilhar com todos que nos ouvem, a Montanha Mágica foi o livro que marcou a minha vida, né? E a minha paixão por ele foi um livro escrito em 1924, e, curiosamente, não foi pela Montanha Mágica que o Thomas Mann, esse escritor alemão tão importante, personalidade tão complexa, ganhou o Prêmio Nobel em 29. Na verdade, ele o ganhou por um outro livro dele chamado Os Buddenbrooks, que também é um livro espetacular, né? E a minha paixão pela Montanha Mágica começou quando eu estava no 3º ano de medicina,
né? Portanto, jovem, com 21 anos, 20 anos de idade, né? 19 para 20 anos, e eu chegava às enfermarias da Santa Casa de Misericórdia, na minha faculdade, né? Que era uma linda construção, como só em ser todas as santas casas no Brasil, foram muito marcantes, foi muito marcante para mim. E eu lia A Montanha Mágica nos meus intervalos de plantão, quando eu podia sentar naquelas escadas com a luz muito ruim, e tive um chefe da pneumologia na ocasião, que era um homem extraordinário, que ficou meu grande amigo, né, e que um dia me chamou a atenção porque eu lia naquela luz muito ruim, e ele dizia: menina, você vai perder a visão de ler nessa luz tão ruim, passa para dentro da enfermaria. Mas eu não queria ler dentro da enfermaria porque eu ficava com vergonha, porque eu estava no meu intervalinho do plantão, naquelas divisões de tempo, né? E em exagerada comparação, eu posso dizer que aquela enfermaria da Santa Casa, onde a maioria dos pacientes internados eram pacientes com tuberculose, olhando a ladeira do hospital, porque tinha uma ladeira, eu ficava imaginando o olhar melancólico dos internados por longo tempo no sanatório de Berghof, local onde se passa o romance. E, na verdade, o Thomas Mann leva muitos anos escrevendo esse livro. Ele começou a escrevê-lo, ele foi publicado em 24, e, na verdade, ele começou a escrevê-lo em 1912, quando a mulher dele foi internada no sanatório de Davos, na Suíça, que é um sanatório muito famoso, sanatório onde ficaram, inclusive, alguns brasileiros, né? Manuel Bandeira, que era um sanatório perto, ficou lá e ficou em Montaná, Afonso Arinos, enfim, várias pessoas que tinham uma condição melhor, vários brasileiros que também tiveram tuberculose que ficaram, e o sanatório de Davos é muito famoso por isso. O Thomas Mann escreve o romance, e ele se escreve num sanatório chamado Berghof, né? E o personagem principal do livro, na verdade, chama-se Hans Castorp, e que eu sempre que falo sobre ele, eu defino como personagem absolutamente antiépico, né? Porque era aquela pessoa absolutamente insossa, sem graça, falta pathos, né? Se nós quiséssemos falar de uma maneira mais psicanalítica, né? Ele tem pouco ethos e pouco pathos, né? Carisma zero, né? E ele vai fazer uma visita e ele acaba ficando no sanatório. Então, para mim, nós poderíamos aqui pegar várias vertentes do livro de Thomas Mann, que, aliás, tem uma primorosa tradução para português, feito por um autor que traduz muito bem do alemão, que é o Herbert Caro, e, portanto, podem ler em português, porque a tradução realmente é muito primorosa. E, para mim, o que mais... a Montanha Mágica ela é chamada pelos literatos, pelos críticos literários, como ele é definida como um romance de formação, ou seja, alguma coisa que você lê e tira, extrai várias vertentes diferentes. Para mim, o mais importante, né, e aí é um depoimento pessoal da minha percepção do livro, o mais importante é a noção do tempo. É como ele descreve de maneira absolutamente magistral, e existe um outro autor, né, quando eu escrevi um capítulo sobre a Montanha Mágica, que publiquei no livro, né, eu faço essa comparação entre o Thomas Mann e um outro filósofo francês chamado Roland Barthes, que também ficou internado em sanatório, que também teve tuberculose, que é uma pessoa muito brilhante, e que também descreve de maneira absolutamente genial o que seria o ambiente sanatorial, né? Então, o Barthes, como, digamos assim, ele encarna o que eu chamaria o physique de rôle, né? Aquele papel do tísico clássico, né? E ele descreve esse momento, né? A reflexão dele é toda sobre o que é digamos, aquela suposta paz, que na verdade de paz não tem nada, é aquele tempo que não passa. E há várias metáforas, figuras metafóricas que são usadas no livro em relação a esse corte de tempo que eu estou me referindo, e a mais impressionante delas, que ele descreve, é como ele descreve as flores, né? Está chegando o Natal, porque a flor que floresce naquela época é essa ou aquela, e ele dá os nomes no livro, né? E os relógios, como o tempo se passava, ninguém usava relógio em Berghof, né? Porque você entrava ali e o tempo era marcado por uma rotina absolutamente
igual, rígida, todos os dias, né? Havia uma certa hierarquia na ocupação das mesas, mas o tempo era o tempo que ele descreve das espreguiçadeiras, ou seja, o doente acordava, ele tinha que fazer as suas refeições e ele ficava muitas horas, sobretudo no inverno, naquele ar seco da montanha, na Suíça, onde eles eram colocados em espreguiçadeiras na varanda, cobertos com uma mantinha, e ali ficavam, porque isso nós estamos falando do início do século passado, lembrando que os remédios para a tuberculose só foram surgir depois da Segunda Guerra Mundial, no final da década de 50. Então, esse ato, essa percepção do tempo, né, que eu considero um fato mórbido, né, o ato de cuidar das pessoas, né, que o próprio autor, o próprio personagem, né, o Hans Castorp, ele define, ele não diz isso, mas ele quer dizer, né, ele não tem nada de vertiginoso, né? Outras literaturas que nós lemos sobre a tuberculose têm aquela coisa romântica, lírica, de certa maneira. Aqui não tem lirismo nenhum. Aqui tem monotonia e morbidez, ou morbidade, né? Morbidez mais do que morbidade. Então, o processo vertiginoso de que se revestiria a enfermidade, como, por exemplo, se nós quisermos comparar o Nelson Rodrigues, né, que é um outro autor brasileiro, talvez o nosso maior dramaturgo, né? E o Nelson passou um terço da vida dele internado em sanatório, né, numa situação em relação à tuberculose gravíssima. E o Nelson descreve de maneira muito mais, com muito mais patos do que o próprio Thomas Mann em relação a isso, né? E o Thomas Mann, ele descreve o sanatório como assim: a tuberculose cria uma comunidade, a pessoa entra numa lógica transindividual. Ao mesmo tempo, adquire uma identidade que, nesse universo tão peculiar, se revela única. Né? E ele descreve a tuberculose como uma doença sem dor, incoerente, característica, sem odores e sem isso. Não tem vestígio, né? Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção. E esse universo sanatorial, tão particular no que ele condensa de humano, com seus olhares, seus odores, sudoreses, prescrições que são litúrgicas, né? Não mudam. A ausência de vantagens ou desvantagens manifestas na distribuição das mesas, como eu disse anteriormente, havia uma certa hierarquia, né? Havia uma democracia das mesas de honra, como se fosse uma metáfora muito audaciosa, num termo que, na verdade, é do tradutor, que é do Herbert Caro. E esse ambiente, esse conluio entre tempo e espaço, e aí tem uma outra metáfora que eu acho que é muito bonita, Camargo e Gilberto, que é a questão do relógio. Todo mundo sabe o que são aqueles relógios imensos das estações de trem, por exemplo, né, que vão andando, eles se movem de segundo em segundo, eles vão andando assim, né? E no sanatório não era assim. Né? Eles se movem de segundo em segundo. E no sanatório não era assim. O relógio era um relógio menor e que se manifestava apenas, se movia de 5 em 5 minutos. Então, isso traduz metaforicamente essa noção, esse conluio, como eu estou chamando, no tempo e no espaço, que é exaustivamente descrito em muitos romances, em muitos registros biográficos, entre eles, aqui, de novo, descrito por um outro autor brasileiro também, que ficou internado em sanatório, que era o Alberto da Costa e Silva, recentemente falecido. Então, Thomas Mann me impressionou desde a minha primeira percepção do livro com esse aguilhão do tempo, como eu estou chamando. Né? O tempo, não mais aquele que marcam os relógios das estações de trem, cujo ponteiro dá grandes saltos, né? De 5 em 5 minutos, ou dos relógios pequenininhos, cujo movimento de agulhas permanece imperceptível a cada segundo, ou o tempo que a relva leva para crescer, sem que olho humano algum perceba, como se ela o fizesse em segredo, até que um belo dia se torna um fato evidente. O tempo é uma linha composta de um sem número de pontos sem extensão. Ora, o tempo, a sua maneira silenciosa, secreta e, contudo, ativa, continuará a presentificar transformações. Então, isso é o termo, né, que é a maneira como Hans Castorp descreve a sua própria experiência. Né?
E ele diz, entre outras coisas, né? Eu não estava mais não achava mais importante pedir os charutos da marca mais chique que ele usava. Não, ele já comprava qualquer um na cantina do sanatório. Isso passou a não ter nenhuma importância. Nos 7 anos, ele entrou para fazer uma visita e ficou 7 anos no sanatório. Então, ao mesmo tempo, ele tem alguns momentos de encantamento. Então, existe o outro personagem chamado Cláudia Chauchat, que era uma moça russa, né? E o seu interesse, a sua atração erótica, digamos assim, era descrita como de olhos oblíquos. Ele descrevia assim. Ora, quem que nós nos lembramos da literatura brasileira de olhos oblíquos? A Capitu, do Machado de Assis, no Dom Casmurro, né? Então, assim, e ela olhava para o Berghoff, para aquele campo, separada dele por um vasto espaço. Ela já estivera no sanatório 3 vezes pela doença que não tinha cura. O tempo naquelas alturas guardava um caráter especial e parecia feito apenas para produzir hábitos, ainda que fosse apenas o hábito de não se habituar. Então, essa é a maneira como Hans Carter, é por isso que essa noção de tempo e essas metáforas todas que são usadas me encantam, né? Então, a especialíssima relação que existe entre o tempo e esses corpos no espaço, talvez toda a sua enfermidade constasse disso e nada mais. A cada partida de um paciente ou de um companheiro, seja por morte, com as dramáticas e irrecorríveis reboptises, o levava aos enterros no próprio cemitério do sanatório, ao lado. E o personagem se reconhecia a ele mesmo gostando de estar nesse ritual, porque a ritualização era tão exagerada, né, que tudo passava a ser um pouquinho uma extração de prazer, mesmo que da maneira mais mórbida. Mas o que ligava Hans Castorp, com a chamada planície, ou a esfera de baixo, como ele chamava, foi se estiolando com o passar do tempo, foi diminuindo, ele já não encomendava mais os charutos Maria Mancini, como eu disse, ele fumaria de qualquer marca naqueles 5.000 pés de altura. A mim impressionava toda essa vivência com as longas internações, mesmo que em outro diapasão de tempo, em que as semanas ou os meses nos quais eu via os pacientes internados e procurava entender a fragilidade física deles e a melancolia que pareciam emular pelos seus jeitos os anos da Montanha Mágica. Essa era também a minha sensação. Havia muito que Hans Castorp renunciara aos calendários, como aqueles de arrancar folhinhas que se usavam antigamente, quer os que marcavam os dias, quer os que marcavam as festas e as efemérides, porque essas se restringiam apenas ao universo do sanatório. Assim, pela 7ª vez, sem que ele se desse conta, no alto verão, época da sua chegada, ele se fechava de novo sobre si mesmo. Patos puro, sem dúvida. Etos fica só em nosso imaginário, mais do que na persona Castorp descrita, mais do que naquela persona que o Thomas Mann descreve como Hans Castorp. Ainda havia um outro personagem que me encanta, que é o Sr. Settembrini. O Sr. Settembrini era um dos pacientes também, né? E as suas intermináveis conversas com o Sr. Settembrini eram um misto de cordialidade cúmplice naquele confinamento tão especial e naquela purga existencial. Settembrini exercia sobre ele, tão jovem, uma influência corretiva em assuntos de vida e da morte. O tempo, portanto, é o das espreguiçadeiras compulsórias, do ar fresco e seco das varandas, o repouso noturno nas sacadas durante a primavera, o verão, o outono e o inverno. Perguntado pelo novo paciente, você fica de noite na sacada? Hans Castorp responde, sim, e você fará a mesma coisa. Não há jeito de escapar. É a inexorabilidade dos dias e do tempo, fora dos cronômetros e das ampulhetas, norte fora das bússolas. Essa é uma expressão muito bonita que o Thomas Mann usa na boca do Hans Castorp, né? Então, quanto ao tempo que era preciso permanecer ali para presenciar a volta de um enfermo partido prematuramente, Castorp nos diz: a roda girava, o ponteiro ia avançando, já terminara a época do salepo e da aquileia, eram flores, né? O cravo silvestre também desaparecera. O equinócio de outono acabava de transcorrer.
O dia de finados estava, portanto, próximo, e para os mais treinados consumidores do tempo, o domingo do advento, o dia mais curto do ano e antes do Natal. Então, esses são momentos muito, a meu juízo, Camargo, muito paradigmáticos do Thomas Mann nesse corte de tempo. Nós poderíamos dar outros cortes, mas eu preferi optar por esse, porque é o que mais me encanta, é a maneira, né, nisso que eu chamo esse conluio de tempo e de espaço entre um ambiente sanatorial, onde muito pouca coisa acontece, além da monotonia da própria doença, né, lembrando que é diante de uma situação de doença grave, que não é o que ocorre no sanatório de Berghoff, que em outros registros da mesma doença e de outra da mesma doença, da mesma morbidade, outras pessoas escrevem de maneira diferente, como por exemplo, Manuel Bandeira, o nosso grande poeta tísico que passou anos em sanatório também na Suíça, lá conheceu outro poeta que era o Paul Eluard e produziu poemas extraordinários. Então, Hans Castorp não produz nada. Hans Castorp vive os seus 7 anos nisso que eu chamo num conluio de tempo e espaço de um ambiente que hoje nos é um ambiente muito não só incomum, né, mas que não existe mais a não ser nos romances, e quem tiver interesse, A Montanha Mágica é um livro maravilhoso, enorme, de quase 700 páginas, e assim, quem pega não larga nunca mais, assim, você vai até o final, não pensem que porque é um livro grande, pesado, nós não vamos lê-lo e vamos voltar e vamos relê-lo. Eu até hoje já li algumas vezes A Montanha Mágica e sempre o faço com a mesma curiosidade e sem nenhuma monotonia. Muito obrigada, Camargo, mais uma vez. Belíssima apresentação, minha amiga. Muito obrigado. Realmente foi fantástico. A segunda apresentação do professor Gilberto vai discutir um dos mais importantes livros para a formação médica de todos os tempos. A Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói, esse notável escritor russo que viveu entre 1828 e 1905. Ele não recebeu o prêmio Nobel no curto período em que conviveu com essa possibilidade, né? O prêmio Nobel começou em 1901 e ele morreu em 1905, mas ele foi indicado 3 ou 4 vezes para o prêmio. Esse livro é indispensável para quem pretende entender o que significa a solidão na doença. Eu fiquei com um pouco de inveja do Gilberto quando ele selecionou, antes que eu tivesse chance de palpitar, esse livro para comentar. A palavra é sua, meu amigo. Olha, antes de falar sobre esse livro maravilhoso, eu quero fazer uns comentários, porque eu acho que eu não conseguiria me omitir. Depois da Margarete falar do olhar de cigana oblíqua e dissimulada da Capitu, eu queria dizer que, com relação ao que nós conversamos até agora, eu tenho algumas circunstâncias interessantes para compartilhar com vocês. Sabe que o Camus esteve em Porto Alegre, sabe? O Camus esteve em Porto Alegre em 1949 e ele foi palestrar. Quem é de Porto Alegre, ali no antigo Instituto de Belas Artes, na descida ali acho que é da Senhor dos Passos, perto do centro, perto da Santa Casa. E ele foi recebido, sabe por quem? Pelo Érico Veríssimo. O Érico é que o recebeu, e nesse discurso que foi publicado no jornal, eu até tenho aqui na minha casa, o Érico fala que era uma noite muito fria e chuvosa, o Camus estava claramente contrariado, assim, talvez cansado, ou não quisesse fazer mais uma parada na sua viagem pelo Brasil, em Porto Alegre, não é? O Érico fala que nós tínhamos, para nossa sorte, aqui em Porto Alegre, também alguns doutores Rieu, né, para nos lembrar da nossa humanidade, homenageando a peste, não é? E eu queria também dizer que, olha que interessante, a minha avó foi muito amiga aqui em Porto Alegre do Herbert Caro. O Herbert Caro veio da Alemanha e veio para Porto Alegre. Era um homem assim que era impressionante como ele dominava o português, um homem que tinha crescido e trabalhado na Europa, não é? E eu tenho, Margarete, olha que interessante, eu tenho a primeira edição em inglês, que é de 27, da Montanha Mágica, que é em 2 volumes, e tem uma coisa assim que me chama muito a atenção.
essa questão do tempo que tu mencionaste, sabe, Margarete? Quando a gente abre o segundo volume, porque essa edição é em 2 volumes da Montanha Mágica, bem com uma caixinha, não é? Uma edição com capa branca. O segundo volume, vale a pena olhar o começo, o primeiro parágrafo, ele fala sobre o tempo, mas de uma maneira abstrata. É tão interessante isso, porque o Borges sempre disse a mesma coisa, que além das nossas questões existenciais, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, não é? Que a questão do sentido do tempo é talvez a mais importante. Então vejam como esses autores transitam nesses temas maravilhosamente interessantes, não é? Essa parte do tempo que começa o segundo volume da Montanha Mágica é quase uma descrição física. Parece quase uma descrição de um físico analisando um fenômeno físico. Bem, A Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói, é um dos melhores livros que eu acho que eu já li. E eu acho que para estudantes de medicina, para jovens médicos, ou para qualquer pessoa, qualquer ser humano sensível, é uma leitura que eu diria transformadora. A Morte de Ivan Illich já mexeu com muita gente. E é uma obra de tamanho impacto que eu escrevi uma peça teatral sobre esse livro e que teve as sessões lotadas por várias semanas aqui no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e ganhou mais um mês extra, agora em agosto. Então, quem quiser assistir, são meus convidados durante o mês de agosto e vão entender o efeito que essa obra faz em 3 casais de novos ricos durante a pandemia pela Covid. Essa é a brincadeira. É um livro pequeno, fácil de ser lido em algumas horas, e eu diria que é o livro ideal para quem deseja retomar ou até iniciar o hábito da leitura. É um livro que se lê muito rapidamente e com muito prazer. A história se passa na Rússia e descreve a trajetória de vida de um juiz aparentemente reconhecido, bem-sucedido, que morre, e o narrador passa a descrever a sua vida de forma retrospectiva, a partir da notícia do seu falecimento. Já nas primeiras páginas, quando a notícia do falecimento do juiz Ivan Illich aparece nos jornais, mesmo seus amigos, colegas de profissão, depois de comentarem no trabalho sobre a sua longa doença e sobre o seu falecimento, eles passam logo a pensar no impacto que a sua morte terá nas suas próprias posições de trabalho. Vejam que como isso se repete, não é? Na história do homem, não é? Quem receberia a promoção, quem ocuparia a função do Ivan, mostrando como o ser humano na realidade funciona. No enterro do Ivan Illich, a própria esposa conversa, em particular com um de seus colegas, sobre que tipo de pensão ela receberia pela morte do marido. Um de seus melhores amigos mais próximos, fica no velório o tempo todo pensando num jogo de cartas que ele estava perdendo naquela mesma noite. Ele estava louco para deixar aquele velório para se dirigir ao jogo de cartas. Ou seja, esse livro, como os senhores estão ouvindo, mexe muito com os nossos sentimentos mais íntimos, pois ele revela claramente como nós, eu digo nós, funcionamos na nossa intimidade. Quantas vezes nós já estivemos numa situação muito triste, até de gente que a gente ama, e que acabamos pensando em outra coisa quase que do cotidiano, como mostra um egoísmo que é de todos nós, não é? Ao descrever a vida do Ivan Illich, fica claro que se trata de uma vida superficial, sem amor, sem amigos verdadeiros. Mesmo na intimidade do casal, não havia amor entre ele e a esposa. Eles passavam a maior parte do tempo discutindo trivialidades. A decoração da casa, a casa nova que eles haviam comprado, nunca a sua felicidade. A relação de Ivan com seus filhos era também muito distante e superficial. Quando ele adoece e inicia uma peregrinação por vários consultórios médicos, ninguém nunca fica sabendo o seu diagnóstico. Ele ironiza muito o papel do médico. Aparece claramente os vários comportamentos inadequados que nós vemos na experiência médica. A mentira entre médico e paciente, a vaidade,
a solidão do paciente, mesmo quando ele está aparentemente rodeado pela família e pelos médicos. Há uma cena em que ele fica do lado de fora do consultório, mas que fica entreaberto, assim, a porta, e ele escuta a esposa conversando com o médico e combinando as mentiras. Outra cena muito interessante é ele se olhando no espelho e vendo como a sua figura física havia mudado pela doença. Vale a pena ler A Morte de Ivan Illich, de Tolstói, porque o Tolstói é um dos maiores autores de todos os tempos. Ele escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina, vários clássicos, não é? É bonito se ver a relação do Ivan Illich, por exemplo, com seu criado. Talvez seja a única relação de afeto verdadeira que ele demonstra e que é relatada pelo escritor, pelo Tolstói. É com o seu criado, Yeltsin. Yeltsin era um rapaz de origem humilde, mas que, por sua simplicidade, pela sua religiosidade, pureza até, ele estabelece com o Ivan uma relação honesta e afetiva. Há um momento muito emocionante em que o Ivan pede que o Yeltsin levante as suas pernas para que ele alivie a sua dor excruciante, porque era a única posição que ele tolerava e ficava sem dor. E ele se desculpa com o criado, dizendo que achava constrangedor ele pedir que ele ficasse sustentando as pernas dele nos seus ombros. E o Yeltsin responde a ele que ele não devia se preocupar, porque para ele era normal que um ser humano auxiliasse outro para diminuir o seu sofrimento. E que um dia ele tinha certeza que alguém faria o mesmo por ele para aliviar as suas próprias dores. A Morte de Ivan Illich é um livro que nos faz pensar sobre a nossa própria existência, sobre o modo como as pessoas levam as suas vidas, muitas vezes de um modo superficial, patético ou simplesmente triste. Por muito tempo, eu tive a impressão de que ter lido A Morte de Ivan Illich tinha me deixado mais atento à minha própria felicidade e à felicidade dos outros. Mas eu não posso garantir a vocês que isso seja verdade, ou que o que aconteceu comigo possa acontecer com vocês. Eu espero que sim. Leiam então Olhai os Lírios do Campo, A Morte de Ivan Illich e as demais obras que fazem parte da discussão de hoje. Não foi por acaso que o professor Camargo escolheu esses títulos para que a gente conversasse hoje. Muito obrigado. O criado foi o único capaz de falar com o Ivan de qual era de fato o problema dele, né? É fantástico aquilo. E um personagem que me impressionou muito também foi a visita ao especialista que não deixou de falar, já sabia o que ele tinha. Essa figura, do ponto de vista médico, é terrível. Bom, nós vamos. O segundo livro da minha discussão é As Intermitências da Morte, do Saramago. O Saramago é um português que nasceu em 1922, em Portugal, e morreu na Espanha em 2010. É o único escritor de língua portuguesa que ganhou o Nobel de Literatura. Era um socialista ativo, irreverente, polêmico e ateu assumido. E ele tem uma forma original de escrever, né? Porque a vírgula anuncia o fim da frase, a letra maiúscula anuncia que trocou o interlocutor. A gente demora um pouquinho para acostumar e depois não só acostuma, como vicia. Eu, um dia, comentando sobre esse livro com o Moacir Scliar, ele me disse que ele adorava o Saramago, mas que não era um autor para levar para a praia. Quer dizer, nós precisamos nos concentrar para ler Saramago. Ele tem 3 livros com o mesmo mote. Se todo mundo ficasse cego, ensaio sobre a cegueira. Se todos votassem em branco, ensaio sobre a lucidez. E se ninguém morresse, as intermitências da morte. A história começa a partir de uma ideia genial. A rainha-mãe estava morrendo na virada de ano e o rei, de um reino imaginário, baixou um decreto que ninguém morreria no seu reino. Como era de prever, isso provocou uma euforia, porque a vida eterna é a utopia mais antiga. O sentimento de orgulho do país, né, o único lugar onde não se morria, estimulou o nacionalismo. E ele via nisso a justificativa para todas as varandas das casas colocarem bandeiras e reforçavam
o senso de nacionalismo. O fato das pessoas não morrerem levou ao desespero o arcebispo. Olha que arapuca para o religioso, né? Se não mais morria, a visão da igreja, que dependia de oferecer céu e ressurreição, para esse cenário a morte era indispensável. E se as pessoas não morreriam, rezar para quê? O primeiro problema foi que o desemprego das pessoas que trabalhavam com a morte, e eram muitas, os coveiros, os agentes funerários, a perda definitiva do trabalho. Tentaram uma solução alternativa, que era enterrar animais. As primeiras consequências foram relacionadas ao fato de que as pessoas não morrerem não significava que elas não adoecessem. E aqui uma outra consequência foi que as seguradoras quebrariam rapidamente se elas se negassem a pagar, se as pessoas não pagassem mais as mensalidades. E o primeiro-ministro teve uma ideia brilhante em transformar as anuidades do seguro numa espécie de seguro de vida que podia ser resgatado a cada 10 anos. Isso manteve as pessoas, durante algum tempo, menos reclamonas. Houve uma proposta de mudança de regime. Veja que ideia interessante. Para que monarquia e não república, se agora há um comportamento mais igualitário entre as pessoas? Ninguém morre, as pessoas estão semelhantes, não havia sentido ter um rei, uma posição hierárquica distinta. Mas, como eu estava dizendo, não morrer significava só não morrer, porque o resto continuava acontecendo. As pessoas adoeciam, os acidentes antes fatais continuavam acontecendo. Isso levou a uma rápida sobrecarga dos hospitais e dos asilos de idosos, os asilos chamados de uma maneira muito conveniente de lares do feliz ocaso. Ao fim de um semestre, 67 mil pessoas tinham deixado de morrer. Como os hospitais superlotados, surgiu uma ideia de aconselhar, isso eu achei um momento muito interessante, aconselhar as famílias a levarem os seus amados para casa. Mas isso não funcionou porque ninguém queria levar para casa alguém que devia ser cuidado indefinidamente, porque eles não morreriam. Isso acabou conduzindo a esse sentimento muito conflitante, que é a fadiga do sofrimento. As pessoas estão dispostas a cuidar de alguém para que ele se recupere, mas para vê-lo sofrer indefinidamente não faz sentido. E aí, numa mesma casa, moravam um avô muito velho e um netinho muito doente. E a família ficou sabendo que do outro lado da fronteira era possível acabar com o sofrimento dos dois. A família foi lá, eles morreram, foram enterrados, e os vizinhos acabaram descobrindo e dando publicidade a essa história. E começou a ocorrer, então, o que se chamou de a importação da morte. As pessoas muito doentes eram levadas para lá, surgiram logo os interessados em assumir esse trabalho, uma espécie de máfia com PH, se prontificou a salvar o país, e a função do governo era fazer de conta que se importava, mas, na verdade, era um alívio, porque isso serviria para controlar uma explosão demográfica. A preocupação com a explosão demográfica era real. Os estrangeiros se revoltaram, os vizinhos de fronteira se revoltaram porque eles passaram a receber pessoas para enterrar, mas depois chegou a um acordo, afinal, eles ocupavam um espaço muito pequeno. E aí a história começou a mudar quando, 8 meses depois, chegou uma carta ao diretor da TV estatal em que a morte anunciava que, a partir da meia-noite daquele dia, a morte voltaria a trabalhar. Essa informação foi retida até às 9 da noite, prevendo-se uma convulsão na população, mas havia que dar um tempo a essas famílias para que se preparassem para as despedidas. Então, naquela noite, se completaram 67 mil mortes suspensas. Imagine a confusão no sistema funerário e o grande alívio nos hospitais e nos lares do feliz ocaso. E aquelas bandeiras que tinham sido colocadas nas varandas, como uma manifestação de nacionalismo, agora serviam para sinalizar onde existiam cadáveres. A partir desse descarrego,
as pessoas seriam avisadas, isso era uma nova norma. As pessoas seriam avisadas previamente da sua morte, com 7 dias de antecedência, para os preparativos, sejam lá testamentos, despedidas, reconciliações. E nos 8 dias seguintes não morreu ninguém. Tinha um prazo agora de uma semana. Acontece que a preparação para a morte, que seria uma coisa generosa para quem estava doente ou muito mal, era uma coisa terrível para as pessoas que iam morrer de acidente, porque elas eram informadas antes do que ia acontecer, estando elas em condições de saúde perfeita. Algumas questões tinham que ser explicadas, o arcebispo teve muita dificuldade de explicar por que as orações não resolviam, e ele achou uma justificativa que Deus devia estar dando um prazo para ver como as pessoas se comportavam na iminência da morte. Restabelecida a rotina, a Dona Morte passou a redigir cartas que eram enviadas pelo correio num assustador envelope violeta, comunicando aos destinatários que morreriam em uma semana, e os aconselhava que aproveitassem bem o tempo restante. Então, um dia, uma carta voltou. Foi mandada novamente e em poucos minutos estava de volta. E a informação foi que o destinatário não tinha sido encontrado. A morte até pensou em aderir a outras formas. Eu achei um deboche essa proposta. Outras formas de comunicação, mas a morte desistiu porque se deu conta que modernidade não combina com uma coisa antiga como a morte. Quando a carta voltou pela terceira vez, a morte resolveu ela própria visitar o abusado. Descobriu que o homem era um violoncelista de 49 anos que devia morrer com aquela idade. No entanto, no vai e vem de cartas, além de não ter morrido, ele completava 50 anos ainda vivo, o que deixou a morte muito irritada. Ela pensou até em adiantar-lhe 1 ano da data do nascimento para que se cumprisse a sina e ele morresse aos 49, como tinha sido determinado ao nascer, mas a gadanha, a foice, advertiu-lhe que isso era antiético. Enquanto matutava sobre o que fazer, passou a segui-lo pela cidade. Reconheceu cada rua por onde já tinha andado. Curiosamente, ela reconheceu a construção que ela devia visitar em 2 semanas para dar um empurrãozinho num pedreiro distraído que não cuidava onde pôr o pé. Ela entrou na casa. Esse momento é maravilhoso dessa história. Ela entrou na casa do violoncelista, tarde da noite, viu que ele deixara na cadeira o caderno com a suíte número 6, do Opus 1012, em Ré maior, de Johann Sebastian Bach. Ela olhou as próximas páginas e viu que o caderno seguinte era a Terceira Sinfonia de Beethoven. E se deu conta que essas 2 peças eram odes à vida e à alegria, o que a deixou tão desconfortável que ela caiu de joelhos. E se não fosse ela uma especialista em fazer os outros chorarem, teria ela própria chorado. Ela descobriu que as 2 peças fariam parte da próxima apresentação dele na orquestra no Teatro Municipal. A caminho do quarto, ela passou pelo violoncelo, que a sua vítima nunca mais tocaria, e entrou no quarto onde ele dormia tranquilamente, tendo o seu cão como guarda. Sentou numa poltrona, vendo dormir, e se não fosse a morte, ela própria teria também cochilado. De repente, o cão acordou e veio fazer-lhe companhia no sofá. E foi a primeira vez que a morte experimentou o encanto de ter um cão no seu regaço. Com a invisibilidade da morte, ela assistiu o homem acordar e a festa que ele fez do cão acompanhando no café. Nas poucas horas naquela casa, ela tinha experimentado sensações tão fortes e diferentes. Ela decidiu não fazer nada e foi embora. Ela pediu a foice, ao voltar para a caverna, ela pediu a foice à sua sócia que assumisse a distribuição das cartas que ela deixaria prontas, porque ela ia ficar fora 1 semana. Então, transformada numa linda mulher loira, ela voltou à cidade, alojou-se num hotel discreto e longe do centro, comprou 2 entradas para exibições na quinta e sábado no teatro onde ele tocaria e foi assisti-lo. Na quinta-feira, ele tocou como nunca, para delírio da plateia e encantamento da morte. Ela ficou esperando no fim do espetáculo
Eles tiveram uma conversa rápida e enigmática em que ela disse que se veriam no sábado, pela última vez. Ele ficou completamente apaixonado pela beleza dela. Ela prometeu que voltaria no sábado, mas desapareceu. Não voltou no sábado, não deu notícias, até que no domingo à noite, tarde da noite, bateu-lhe a porta. A mão da morte, antes fria por séculos, estava aquecida e macia, e pela primeira vez se tocaram, se despiram freneticamente e se entregaram em desespero, uma vez e uma vez mais. Quando ele dormiu exausto, ela vestiu-se em silêncio, abriu a bolsa, retirou o envelope de cor violeta e ficou procurando onde deixá-lo. Na cadeira, em cima do travesseiro, na cômoda, tudo sob o olhar curioso e aflito do cãozinho fiel. De repente, ela retirou da bolsa o isqueiro, queimou a carta, despiu-se, deitou-se ao seu lado e adormeceu. No dia seguinte, ninguém morreu. E assim terminam as intermitências da morte com esse recado explícito. Só o amor pode vencer a morte. Essa frase, se nada nos salva da morte, pelo menos o amor nos salve da vida, tem sido atribuída a Pablo Neruda, mas, na verdade, essa frase é de Javier Velaza. Ela foi descrita nessa poesia, Ele Salva Vidas, presente no livro Los Arrancados, de Javier Velaza. É isso. Bom, com isso nós encerramos as apresentações formais e pedimos que as pessoas que estão nos acompanhando abram as câmeras e vamos iniciar uma conversa que tenho certeza será muito produtiva, interessante, estimulante para todos nós. Camargo, posso contar uma história engraçada do Alberto Camus? Ele também veio ao Rio, sabe, Gilberto? E Uhum. quando ele veio ao Rio, ele era um turrão, aqueles franceses mal-humorados, absolutamente caricatos. E meu marido era muito jovem nessa época, e como ele falava francês fluente, foi designado a ele dirigir e ficar levando o Camus para baixo e para cima. Lá pelas tantas, ele falou: agora eu vou levar o senhor para conhecer um dos maiores intelectuais brasileiros, que era o doutor Alceu Amoroso Lima, que estava de fardão numa recepção na Academia Brasileira de Letras. E o Camus teria redarguido e dito assim: non, 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 je ne veux pas trouver ce monsieur décoré. Não quero ver esses caras decorados. Isso porque ele estava com a mágoa de não ser da Academia Francesa, entendeu? E ele falou que ficou tão sem graça, não sabia o que fazer com o Camus, com aquele francês mal-humorado. Não quero ver essa gente decorada. Em Porto Alegre, ele foi de uma antipatia. Eu acho que ele foi convidado para ir ao Rio e para São Paulo e veio a Porto Alegre contrariado. Ele ia numa noite de chuva. Porto Alegre, quando tem chuva e vento no inverno, é horrível, né? E foi muito, muito desagradável. Não, Isso ele saiu nos era jornais, mal-humorado tudo, né? mesmo, era porque ele era mal-humorado mesmo, né? Ele tinha esse mau humor típico de francês, aqueles que ficam com aquele cacuete que fazem assim, né? Bufando, né? Típico. Enfim, mas essa história é engraçada. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Agora, esse pessoal que está nos ouvindo, não é possível que não tenha ficado estimulado por essas obras-primas que nós aqui comentamos, gente, porque eu já estou com vontade de pegar. Se eu não tivesse que dar uma conferência amanhã que eu tenho que dar, eu ia chegar em casa agora de novo e pegar meus Intermitências da Morte para reler de novo. Quem Nós é que temos está aqui o dando? professor Hilton Koch, um querido amigo que tem participado das nossas sessões. Temos o Roberto Cooper. Prazer vê-lo, Cooper. Como vai? Oi, Cooper, E querido, que saudade. professora Margarete, Boa noite. comento eu ou não comento eu? Você, Eu Cooper. queria dar boa noite e agradecer. Hilton, comenta você, Hilton. Não, eu só estou agradecendo, foi fantástico, como sempre. Eu acho que uma coisa tão maravilhosa
Eu não tenho essa cultura toda, não tive a oportunidade de me aperfeiçoar tanto, mas é muito bom ter ouvido tudo isso. Adorei, realmente gostei muito. E amanhã de tarde, vou ver se vou lá ouvir a Margarete de novo. Né? Minha mulher é fã número 1 dela e, e me botou para ir lá, porque ela não está podendo sair, então eu vou lá assisti-la mais um pouco, para ver se eu aprendo um pouco mais. Né? Mas gostei de te ver também, Roberto. Gostei de te ver. Faz tempo que a gente se encontrava sempre às quintas-feiras, né? Lá na Isso. Samaritano, não temos nós tido esse prazer, essa oportunidade. Né? Mas queria agradecer muito, Camargo. Essas suas sessões são realmente divinas, maravilhosas. Muito obrigado. Foi isso. Bom, Roberto, evidentemente, estamos curiosos para te ouvir. professor Camargo, vou repetir isso, porque eu acho importante valorizar essa iniciativa sua de nos envolver a todos em humanidades, em que, em última análise, é uma maneira de nos envolver em medicina verdadeira. Então, eu acho que isso não é um exercício à parte da medicina, é um exercício da medicina. E com relação a hoje, meu comentário é sobre os três leitores que falaram, e, e eu acho, assim, para mim, o que me toca é ver como falar de literatura ilumina quem fala. Os três falam com o olho que brilha, a emoção que volta, a memória da escada na Santa Casa, a história da chuva com Camus, seja lá o que for, a leitura do livro, um fala de um livro, o outro lembra de um pedaço do livro. O professor Gilberto chamou o servo o Mujique lá que atendia o Ivan, por um nome que eu não conhecia, porque na minha tradução ele é Gerasim, com G. Isso, tem várias. É a maneira. Então, eu disse, ó, aprendi que tem outra maneira de É, chamá-lo. isso Mas mesmo. o que eu acho interessante para todos nós é a vibração com que vocês, leitores, são capazes de contar sobre os livros e, se contar amanhã, contam de novo com vibração. Então, isso, no mínimo, falando o que a Margarete disse, devia nos motivar a ler. Porque se vocês, leitores, chegam aqui depois de ter lido mais de uma vez esses livros, de ter falado N vezes sobre a morte de Ivan Ilitch, acho que o professor Gilberto já falou N vezes, escreveu uma peça sobre a morte de Ivan Ilitch. E está falando aqui hoje como se fosse assim um garoto novo, animadíssimo com Fala isso. inaugural. É aula inaugural, exatamente isso. Então, eu acho que isso é um maior ensinamento. Ler é emocionantemente vital, é fundamental. E a segunda coisa é que chama a atenção, a mim, pelo menos, como é que três leitores falam bem. Então, quando a gente admira quem fala bem, a gente tem que olhar o quanto que essas pessoas leram. Então, os três são fluentes, usam sinônimos, têm metáforas, utilizam figuras de linguagem, buscam palavras novas. Tudo isso sem ser pedante, sem ser arrogante, simplesmente com uma beleza do uso da linguagem de uma forma cristalina, objetiva, que um bom leitor acaba incorporando. Quer dizer, a leitura de vários estilos e vários autores fez com que vocês três fossem brilhantes palestrantes ou brilhantes narradores. E nós hoje vemos na medicina, muitas vezes, pessoas que gaguejam, que não conseguem fazer uma apresentação científica, porque não tem linguagem, não tem gramática. Então, eu queria agradecer ao professor Camargo por esta ideia global do curso, por esta aula de hoje específica, e a vocês três por esse brilho animador, por essa vontade de, sabe, sair daqui e abrir um livro. Vamos ler um pouquinho, vamos pegar um poema do Drummond, um poema de Bandeira, em homenagem a Margarete, vamos pegar Pneumotórax do Bandeira, né? Só um tango argentino, enfim. Eu acho que é fascinante. Eu queria agradecer, eu estou animadíssimo, estou muito feliz e agradecer aos três pelo brilho dos olhos e pelo brilho do intelecto. Muito obrigado.
Camargo, posso fazer um comentário? Eu sei Claro, que tem por gente favor. inscrita. Vai, Gilberto, desculpa. Desculpe, quer falar, Margarete? Não, Pode eu falar queria, primeiro. é porque eu acabei de criar. Todo mundo se lembra eu falei para o Gilberto isso aqui em off com ele, né, privado. Vocês se lembram todo mundo dos famosos sábadoiles, né? Que era o encontro de sábados na Isso. casa do Plínio Doyle. Todo mundo se lembra, quem frequentava, os mineiros, etc. Então, nós acabamos de criar o Segundargo, que é a segunda do Camargo. Então, tem o É sábado verdade. do Plínio Doyle e tem o Segundargo, que é a Pô, segunda do Camargo. É isso. tá bem. Eu queria fazer um comentário, Camargo, se me permitires. Como eu sei que eu estava olhando aqui, tem 100 e tantas pessoas participando. Isso é uma coisa muito, muito bonita de se sentir e Muito. participar, sabe? E tem muitos alunos. Eu acho que eu queria fazer um comentário sobre livro com alunos, que é o seguinte, ó, quando eu estava me formando médico, eu tinha uma dúvida entre realmente fazer medicina ou então eu me dedicar de corpo e alma à literatura, à música, piano, etc. E um professor meu chamado Orli Lobato, grande figura, um clínico assim maravilhoso, que ainda trabalha com quase 100 anos de idade, ele notou em mim uma certa infelicidade num momento em que tudo parecia céu de brigadeiro na minha vida, já com a residência passando, já selecionado, tudo parecia maravilhoso, e ele percebeu em mim uma certa infelicidade. E ele botou no bolso do meu jaleco um papelzinho. E esse papelzinho tinha um telefone. E eu fui imediatamente num telefone público, ali em frente à Santa Casa, na Praça Dom Feliciano Camargo, e telefonei, não me pergunta por quê. E era o número de um psiquiatra muito querido, professor da faculdade, que logo entendeu o sentido do telefonema e marcou uma hora para que nós conversássemos. E sabe que, quando eu olho uma reunião sobre livros, o que aconteceu comigo naquele período em que aquela pessoa me ajudou tanto, a coisa mais importante que acontece para mim com a literatura, e que os jovens que me escutam, por favor, prestem atenção, uma coisa que eu aprendi naquelas sessões é que aqueles pensamentos que eu tinha intimamente e que eu achava que eram coisas horríveis, que eram coisas só minhas, de um monstro, talvez, era o que todo mundo talvez sentisse. Então, com os livros é a mesma coisa. A gente vive as vidas de outras pessoas. A gente tem a oportunidade de, sentado no sofá de casa, viver outras vidas. E às vezes são vidas que nos fazem ter uma identificação, às vezes instantânea, com uma personagem de um livro. Então, é importante que as pessoas tenham essa oportunidade de poder ter o hábito da leitura, porque a leitura é uma viagem maravilhosa que faz a gente até perder certas fantasias de que os sentimentos humanos que a gente guarda são horríveis, são algo assim somente nossos. Não é verdade. A literatura já mostrou tudo que tem de assim do nosso imaginário. Então, eu acho que é muito importante para quem vai lidar com o ser humano, quem vai trabalhar com o sofrimento dos outros, poder entender melhor o seu sofrimento, poder saber lidar com isso, porque quem não consegue lidar com os seus sentimentos acaba deixando o paciente muito sozinho. O Ivan Illich foi um exemplo disso, em que ele sofreu assim ao longo de uma doença prolongada, sem poder ter bons interlocutores, pessoas com quem dividir o seu sofrimento. Então, vale a pena a gente ficar atento à literatura nesse sentido. Mas eu acho que o que a literatura faz, o que a leitura faz conosco, é uma coisa fantástica, porque você tem acesso a uma determinada história que, contada, por exemplo, num filme, te encanta menos. Porque o filme, como matéria pronta, ele te subtraiu a possibilidade de você usar a tua própria A imaginação. imaginação, E é muito interessante, porque você pega alguém que gostou de um livro e depois foi assistir o filme motivado pelo quanto lhe encantara o livro, ele invariavelmente sai decepcionado. Na Porque lá, maioria das vezes, né, Camargo? Mas tem alguns filmes, né, eu vou citar é. dois,
que conseguiram, né? Um deles é o físico, né, do livro do Noah Gordon, e aquele Ben Kingsley é absolutamente como Ibsina, né? Como Avicena, é uma coisa extraordinária, né? E o lindo, outro é né? O Nome da Rosa, do Humberto Eco, cujo filme também com Sir, como é o nome É, dele? Esqueci. o Sean Connery. Sean Com Sean Connery. Connery, Sir Sean, né, que é uma coisa extraordinária. Então, são filmes que O conseguiram riso sendo manter. condenado, né? O riso sendo condenado, né? Exato, Interessante. imagina Agora, procurar um livro quer de ver um filme? Aristóteles, que era engraçado. 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, é um filme que é muito melhor que o livro. Eu acho que esse é um exemplo para mim que se sobrepõe claramente, né? É É muito verdade, tem interessante. razão, tem razão. Mas essas referências são todas exceções, né? A regra é o São. contrário. As Agora, exceções. o livro Claro tem que duas existe. coisas interessantes, Camargo, com relação ao que tu disseste. Eu não quero também monopolizar e falar demais, mas uma delas é que a relação com o livro é uma relação diferente, porque a gente decide ler, senta, lê um pouquinho, e quando às vezes fecha, quando volta, a gente já não é o mesmo, o dia já não é o mesmo, e aquilo é um processo mais elaborado. O John Ruskin, que era um grande crítico de arte, que morreu em 1900 por aí, que o Proust adorava, ele dizia que o livro tem essa qualidade que, quando a gente vai escrever, a gente faz uma reflexão muito maior do que a linguagem falada. Então, o livro, para muitos autores, traz o melhor daquela pessoa, porque é uma coisa que ele escreve, pensa e rasga e vai de novo. Não é um impulso. Eu adoro impulsos, mas eu acho que o livro tem isso mesmo da gente ver talvez o melhor daquele autor naquele assunto. Mas nisso o livro se Gustavo quer assemelha. falar, gente. Tem uma mãozinha aqui, é do Gustavo. Quer Gustavo. falar. Só para não quebrar É, o assunto, eu acho que uma coisa muito importante do livro é que ele se assemelha ao discurso escrito, Isso. onde você coloca tudo que foi pensado, purificado, depurado, Refletido, para depurado. vender uma ideia limpa, né? Que raramente coincide com o que ele diria se fosse apanhado no improviso. O O que às vezes improviso. é mais interessante, né? Para o amor, por exemplo, para o amor é melhor a gente dizer o que o coração manda, sem pensar muito. Em política, Para o política texto, chama de pro crack. texto, Drummond dizia que escrever é a arte de cortar a palavra, né? E aí você vai depurando, depurando, depurando. É um processo, né? A gente Enfim, não mas sabe tem. quanto tempo o Gustavo vai esperar, então é melhor que a gente passe a palavra para Agora, o ele. Gustavo tem uma cara boa, hein? Vamos ouvir o Gustavo, ele tem uma cara muito boa. boa noite, boa noite a todos. Na realidade, é uma honra participar pela primeira vez aqui da sessão, eu não sabia o que acontecia, e uns mestres aqui presentes, né? E eu não sei se eu consigo ter a dimensão intelectual de vocês, mas assim, o que eu gostaria de fazer uma observação apenas. Muitos livros falam que foram colocados aqui, abordam muito a questão da tristeza, né? E eu não sei se os autores, o Thomas Mann, se eles tinham algum tipo propriamente de religiosidade, né? E esse ambiente é um ambiente composto por pessoas da medicina e muitos não têm um elemento, entendem a palavra espiritualidade de uma forma igrejal, né? Desculpe aqui o neologismo, mas de uma forma igrejal. Mas eu vejo justamente no texto de um ateu convicto, né? O José Saramago, como o professor Camargo colocou a última frase que ele fala sobre o amor, né? E como o amor como lenitivo, né, para uma existência ou e aí ele deixa diversas interrogações nessa questão, né? Então, num ateu convicto, a gente vê muitos aspectos de religiosidade, não entender como religião,
né? Mas de religiosidade, é uma coisa muito mais profunda do que o que a gente entende com as religiões instituídas propriamente ditas, tá entendendo? Então, foi isso que me tocou muito na última, né, nesse último livro também. Era só isso que eu queria falar. Obrigado, Gustavo. Eu acho que o livro tem uma outra coisa que é interessante. Eu tenho vivido a comparação com o Kindle. E eu fiquei pensando que o meu avô teria uma decepção enorme com o Kindle, porque não tem o cheiro do livro que ele festejava muito. E meu avô dizia que quem não se emocionasse com o cheiro de livro novo não tinha solução. Ele acha que essa pessoa tinha que ser descartada, ela não tinha nada para acrescentar. E era só um objeto, mas o valor, a manipulação do livro, a possibilidade de escrever alguma coisa, acrescentar, sublinhar, protestar, isso faz com que o livro tenha uma vida que transcende a mensagem que ele passa adiante, né? Eu acho isso uma coisa muito, muito interessante. Eu gosto muito de uma frase, Margarete, do Mário Quintana, que dizia que os livros não mudam o mundo, né? Quem muda o mundo são os homens. Os livros só mudam os homens. Essa frase eu acho fantástica. E é verdade, né? Nós nos modificamos de alguma maneira, incorporando os fragmentos de alguma coisa muito forte que o livro nos impôs, né? Muito mais do que ofereceu. Ele nos impôs, né? E tem muitos livros que a gente sai com uma sensação de que alguma coisa mexeu comigo. Eu preciso pensar nisso outras vezes. Isso explica por que tantas vezes a gente se sente estimulado a voltar ao livro que um dia lhe impressionou, e aí se faz uma descoberta que eu acho fantástica. Nós vamos ler outro livro com outras mensagens, porque nós não somos de nenhuma maneira aquele tipo que leu a primeira vez. Eu acho isso é uma coisa muito interessante. Nós somos dinâmicos mesmo no jeito de envelhecer, de pensar, de modificar e de constituir uma personalidade que tenha mais durabilidade e transparência, né? O Ítalo Calvino tem uma obra sobre por que ler os clássicos, né, que é bem conhecida. Eu adoro o Calvino por Cidades Invisíveis, que eu acho um livro maravilhoso, mas o Cidades Calvino diz Invisíveis, exatamente isso, sobre o que é os clássicos, os grandes livros, é que eles nunca ficam velhos. A gente relê e lê de novo e encontra um outro aspecto, e eles nunca se esgotam, não é? Eu vou confessar para vocês, eu tenho notado em mim, não é nos últimos anos, nas últimas décadas, que eu tenho muito mais relido livros que eu gostei do que lido novos livros. Eu tenho uma fragilidade de ter lido muito pouco esses autores contemporâneos, assim, mais do meu tempo. Eu tenho lido livros mais assim de autores anteriores. Isso é uma lacuna. Mas uma coisa assim que eu queria dizer para um jovem leitor, que eu acho que para mim funciona, por exemplo, gostar ou não gostar. Se eu começo a ler um livro e eu não me dá uma vontade de continuar, eu já aprendi que eu ganho mais mandando ele embora e tentando ler uma outra coisa que me atraia. Eu acredito assim que tem uma certa aura, alguma coisa, uma coisa mágica que acontece entre quem escreveu e quem vai ler, que quando dá aquele clique, aquela sinapse, que a gente realiza a literatura, que é uma coisa escrita e lida por alguém, porque ela sozinha não significa nada, né? Um livro fechado, um livro não lido, não é um livro. Ele tem que ser lido por alguém. Então, eu tenho notado assim que a gente tem que gostar. Eu acho que tem que gostar, tem que ter o prazer. Independente do conteúdo, da parte mais assim aprofundada do que tem escrito, mas tem o gostar, a mágica da arte, né? Acho eu. Mas, Gilberto, tem uma outra coisa, né, que eu acho que para gente que talvez tenha lido mais, eu não sei quem é a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, né, mas, enfim, se são mais maduras, mais jovens, mas imagino que haja muitos jovens, então, portanto, tiveram menos tempo, né, de ler do que nós já tivemos, né, mas a releitura isso é uma coisa que eu vejo. Por exemplo, eu estou
relendo, porque a minha edição estava muito velhinha, dos fragmentos do discurso amoroso do Barthes, né? Que é uma obra-prima, né? Uma obra-prima, é uma coisa. E aí eu acabei viajando agora, entrei na livraria Feltrinelli, em Roma, né? Para ver o que tinha de novo e tal, e é uma livraria espetacular. E tinha uma parte de livros franceses, eu acabei comprando uma nova edição, porque o meu estava muito marcadinho, eu li quando eu era muito jovem, né? Assim que saiu, enfim. E aí eu falei, e você sabe que eu me peguei lendo aquilo no avião, assim, como a gente tem que ter essa abertura, porque o tempo nos faz ter uma releitura diferente daquilo que nós lemos. Então, eu li fragmentos do discurso amoroso do Barthes numa época em que a gente meio idealizava um pouco as coisas, entende? E hoje, né, com mais cicatrizes do que pele, né, como eu costumo dizer, eu uso essa metáfora, né? Enfim, nós lemos, eu li com o mesmo lirismo, né? O mesmo lirismo que eu li provavelmente há 30 anos atrás, ou talvez um pouco mais, e com o mesmo encantamento, mas com uma leitura diferente, sabe? Então, assim, é fizesse preciso lembrar uma entender... coisa, desculpe, se me fizesse lembrar Não, uma coisa instantânea, assim, a Associação Livre. Tem um conto do Borges, que é o Pierre Menard, o autor do Quixote, em que ele é uma pessoa que escreve o Dom Quixote do Cervantes sem mudar uma vírgula, só que escreve 3 séculos depois. E ele defende que aquilo é um outro livro. Então, é exatamente o que tu está dizendo. Agora, eu acho que para quem tem dificuldade em enfrentar um livro, eu acho que ler contos, começar com claro, algo mais ler curto, Cortázar. Funciona, porque a gente vai ler um texto que vai ser um prazer mais imediato, digamos, e é uma boa iniciação. Eu acho que eu acho uma estratégia interessante começar lendo contos, que são, Ler digamos, Rubem formas Fonseca. mais curtas, Rubem né? Fonseca, gente, é um Exatamente. espetáculo. Né? Um dos É. contos Você do está Rubem dando Fonseca. com o texto curto, você está dando a oportunidade de ser fisgado, né? E está Exatamente. se Exatamente. oferecendo para isso. Mas eu tive uma experiência interessante a propósito de contos. O autor que eu mais releio é Gabriel Garcia Marques. Sim. E eu estava relendo os 12 Contos Peregrinos e me lembrei que eu fiquei empacado na apresentação desse livro durante um tempão, porque eu achei que era impossível que ele contasse alguma coisa que fosse mais grandioso do que ele fez naquele prefácio. Eu escrevi um dia desses sobre isso. Essa história, Margarete, ele estava num alto exílio em Barcelona e ele sonhou com a sua própria morte. E nesse sonho ele recebeu os muitos amigos sul-americanos dos quais ele tinha muita saudade. E eles se abraçaram, eles estavam muito elegantes, festejando o reencontro. Se abraçaram, comeram, festejaram, riram, choraram. Quando terminou, fim da tarde, todos se preparando para voltar, ele continuava abraçado com os amigos. Aí um deles disse que ele não poderia ir com eles porque ele tinha morrido. E aí ele conclui dizendo que nesse dia ele entendeu que morrer é isso, é nunca mais estar com os amigos. Mas olha que definição de morte mais linda. Ele é. Mas essa coisa da releitura, sabe, é uma coisa muito... A gente mais jovem, né, Gilberto, tem assim, a gente é, obviamente, um pouquinho mais pretensioso, né? Então, eu estava preparando a minha palestra que eu vou dar amanhã na academia, e eu estava querendo alguma coisa que realmente se inserisse no momento atual, assim, e aí eu peguei, assim, essa coisa é uma excursão, você ir nas nossas bibliotecas e pegar um livro que você está lá naquela estante, que você nunca teve coragem de dar para ninguém, né? Eu tenho uma dificuldade, né? Eu doei uns para os sebos, mas assim, como se estivesse arrancando assim, um pedaço de mim, né? Um sebo que é muito tradicional e muito interessante aqui do Rio, que fez até uma linda feira literária no último sábado, onde eu também fui falar junto com o Mauro Ventura lá, né? Sobre literatura e medicina. Foi muito gostoso assim de ter ido, né? E aí eu fui pegar os ensaios de Michel de Montaigne, né, que eu tinha lido e tal, e que tive é século XVI. O século XVI tem obras-primas, né, Gilberto? E aí, gente, é muito atual, Gilberto. Todo mundo devia ler os ensaios de Montaigne agora, entendeu? Porque, Não é qualquer um enfim, que é alfabetizado em latim.
Sabe que o Montaigne foi alfabetizado em latim. Isso é para poucos, né? Na sua época, né? O Montaigne é interessante, né? E ele, como ele usou isso para poder até na boa política. O Montaigne também fez muitas intermediações de conflitos bélicos, usando a sua Exato. sabedoria e a sua inteligência, né? Que bonito. Aí eu falei, não, gente, mas isso tem um corte assim de atualidade impressionante, né? E estamos remontando ao século XVI, né? Assim, impressionante. Então, assim, a releitura, gente, né, é um prazer de redescoberta extraordinária, né? É como você encontrar uma velha namorada ou um velho namorado, né? E se lembrar como foi bom. Hoje não tem mais nada a ver, mas é um resgate de memória que é muito interessante e é muito prazeroso, Eu acho que sobretudo. a releitura tem o mérito de revelar não quanto você gostou do livro, mas quanto você é uma pessoa diferente lendo o mesmo trecho, o mesmo Não sei se texto. vocês têm a doença que eu tenho, perdão. Eu tenho livros que eu compro e eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou ler o livro. Parece que eu preciso ter aquele livro na minha biblioteca, mesmo sabendo que eu nunca vou abrir as suas páginas. É como se aquela presença me fizesse bem. O que eu tenho de livro que eu nunca vou ler é impressionante. Não sei como é que é com vocês. Não, isso eu acho que comprar livro é como tem gente que compra gravata, que compra sapato, Exatamente. uma forma de terapia, né? Comprar livro é uma terapia. Claro que Ler é sim. outra história, mas ter o livro ao alcance da mão é uma Gente, é terapia. bom demais, é bom demais. Cada vez que eu viajo, eu me prometo que eu não vou trazer. Conclusão, Gilberto, me acabei na Feltrinelli, enfim, eu comprar uma bolsinha para poder, porque pesa, né? Livro, nada pesa mais do que livro, né? Só pedra, né? Enfim. Vocês conhecem muito bem a Leonora, minha mulher, que é uma pessoa que gosta muito de literatura também. Quando nós éramos mocinhos, que nós fomos para a Inglaterra, a gente já tinha ido para a França, eu tinha ido sozinho quando adolescente e ela também. E nós fomos para uma viagem de 8 dias em Paris, tudo Ah, essa programado. história é Sabe essa deliciosa. história? Eu E aí conheço. nós chegamos nesse hotelzinho, Camargo, bem modesto, deixamos as coisas e fomos correndo para a Rue des Écoles, porque tinha alguns sebos ali perto que eu queria dar uma olhada. Quando nós chegamos lá, eu vou ser bem rápido, a Leonor, na sua sabedoria, disse assim, Gilberto, 30 minutos livres, tu vai para lá, eu vou para cá, nos encontramos daqui a 30 minutos. Isso é bom para um casal, assim, né? Para cada um ter um pouquinho da sua individualidade. Eu caminho um passo, Camargo, e encontro numa vitrine uma tradução do Mardru, das Mil e Uma Noites, 7 volumes, e dizia, dê o seu lance. E eu, meu Deus, dê o seu lance. Aí eu entrei, perguntei para o homem como é que era essa história. Ele disse, olha, só tem 4 lances até agora. Se o senhor der um lance mais ou menos de tanto, tem uma chance boa. E era todo o nosso dinheiro. E aí eu disse, não, eu não vou fazer isso. Estão recém-chegando, é feio até para mim. Mas saí, esqueci o assunto. Quando a Leonor chegou, ela olhou para mim e disse assim, tu perdeste o passaporte. Eu disse, mas Leonor, eu não perdi passaporte nenhum. Não, alguma coisa aconteceu. Eu disse, não, não aconteceu nada. Ela disse, abre o teu coração que eu te conheço. Alguma coisa aconteceu. Aí eu disse, Leonor, tem esse leilão da tradução do Mardru, porque o Mardru não omitiu o erotismo das Mil e Uma Noites, que o Galã, que era aquele grande tradutor, havia omitido. Então, me interessava. E ela disse, vai lá e dá o lance, porque eu te conheço. Isso aí não vai dar certo, essa viagem. E aí nós demos o lance e ganhamos, e saímos com 7 volumes e voltamos para o hotel e mentimos que tinha um parente passando mal em Londres. E aí voltamos para Londres na mesma noite. Calais-Dover, aquele trajeto que não sei se faz ainda. Era daquela época, era assim. Sabe que perdemos aquela viagem, mas fomos tantas vezes depois para Paris. Mas quem lê, é bom ter do lado alguém que gosta da leitura, né? Se não fosse a Leonor, eu não teria esses 7 volumes das Mil e Uma Noites do Mardru, que está até hoje me olhando na prateleira. Estava na exposição, né, Gilberto? Estavam na Tava, claro. exposição. Tava. Andaram viajando por aí, né? Junto com o Germinal do Emile Zola que tu me deste, Ah, ui, querida. eu sei. Segunda edição. Tem Roberto, gente que sabe me agradar. vamos Tenho ouvir o direito a Roberto. um segundo tempo? terminar Posso dar um segundo comentário? Bom, primeiro, Claro que sim. vou fazer uma publicidade do sebo que a Margarete citou, chama-se Casa 11 e tem uma particularidade. É um sebo que foi constituído por
um número desconhecido de médicos, mas que no mínimo são 70 médicos, talvez sejam mais, que se tornaram sócios desse sebo em Laranjeiras e que tem um slogan oculto, mas muito divertido, que é Lindo. mais livraria, menos drogaria. Então, é Sim, um é sebo feito verdade. por médicos que estão interessados por literatura, e a Margarete foi falar lá, e a Loló lançou um livro, enfim. O meu comentário é que o Gilberto me deu uma grande alegria hoje à noite, além das outras que eu tinha sentido, porque eu sou pediatra e eu converso com crianças e digo: você gosta de ler? Não, não é. Eu digo: olha só, vamos combinar uma coisa que é contra o senso comum, e o Gilberto acabou de endossar isso. Eu digo: vamos combinar que existem milhares de livros, deve ter um que você goste. Isso, Então, o jeito não é você ler até o fim, é você ler 5 páginas. Você vai combinar comigo 5 páginas, vou combinar com seus pais isso. Não gostou? Abandona. é. Porque o pior que pode acontecer é uma leitura por obrigação. Você agora Exatamente. comprou o livro, vai ter que ler. Não! Isso vale para Prazer. adulto. Você vai lá, compra um livro e diz: olha, isso aqui não estou gostando, não estou gostando, para. Talvez num outro momento você queira retomar, mas naquele momento não continua. Isso com criança é ótimo, porque a criança fica animada. Eu só quero 5 páginas. Não gostou, abandona. Gostou, continua mais um pouco. Volta na livraria, escolhe outro. Achou um que você gosta, seus pais vão achar um parecido, do mesmo gênero, do mesmo estilo, É. né? E a outra coisa que eu ouvi um escritor, que eu não sei quem é, falar o que o Gilberto disse: nem todo livro é para ser lido. É para estar aqui comigo, estar perto de mim. E não é obrigatório ler todos os livros. É bom saber que ele está aqui, me dá um certo prazer. Então, tem os livros que são lidos e os livros que são, assim, fazem parte, não da decoração, fazem parte do ambiente, dessa sensação agradável de estar perto deles. Então, eu acho delicioso esse papo de vocês. Tem gente que aqui no chat também gostou muito de ver 3 pessoas animadíssimas com leitura, contaminando os mais jovens. Acho que essa que é o... Finalmente, Gilberto, digo para os alunos, né? Olha, é igual ir à academia, gente. Você não pode chegar na academia e querer levantar 100 quilos. Começa com Sim, é 10 verdade. quilos, começa com um conto, começa com uma coluna de jornal. Lê a Margarete no Globo, lê o Isso. Merval, lê uma coluna. Aí depois você vai para uma coisinha um pouquinho maior. Se você for levantar 100 quilos, você não volta na academia, você se arrebenta todo. Não começa lendo a Ilíada, por favor. Não vai ler, nem tenta, não fica animadíssimo com Nem essa a nossa Divina apresentação. Comédia. Não, não, não. A busca do tempo perdido não vai para esse caminho. Vai para contos, vai para o filho do Érico Veríssimo, vai para coisas curtas, Bioy imediatas, Casares, né? que Né, você vai, Gilberto? Ah, você o Bioy Rubem vai, Casar. Fonseca, e que Jorge Vocês você já leram, vai Amado. olha aumentando a aqui, sua pessoal, competência. pegando a dica de vocês, olha, o pessoal mais jovem, leiam A Invenção de Morel, do Bioy Casares, que é, para mim, um dos melhores contos que eu Delicioso, li na minha vida. A Invenção de Morel. Curto, mas delicioso. leiam esse conto, tá? A Invenção de Morel, do Bioy Bioy Casares. A Casares é morte uma de Ivan delícia, Elite, que é gente. pequenininho. A morte de Ivan Elite dá para ler Isso, também. A Morte de Evangelista é um livro bom, fácil de É ler. bom, é fácil de ler, é divertido. Pô. Bom, pessoal, completamos 2 horas. Foi um prazer enorme o convívio. Muito obrigado pela contribuição, por Não quanto a quero gente terminar o aprendeu. secundargo. A gente volta, a gente volta. Tá bom. Como é Eric, bom isso, né? por favor, Eric, Estou com anuncie, saudade de vocês. É por anuncie, isso. Isso aí. então, a próxima aula, dia 5 de agosto. Vai ser uma sessão muito interessante. Então, nós vamos ter o nosso Sérgio Paula Ramos falando de uso de drogas na juventude, o Daniel Azevedo, que é um geriatra, falando sobre como é ser médico num país envelhecido, e o nosso querido Jaderson Costa falando do manejo das doenças neurológicas e degenerativas. Essa é a próxima sessão, 5 de agosto. Vai ser um prazer recebê-los aqui.
Eric, por favor, a música de encerramento, e eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e até proximamente.